Olá, boa noite para você. Susto em transporte escolar. Uma van que transportava alunos tombou com 8 crianças dentro. Os moradores ajudaram no socorro. Júlia Cássia foi ao local do acidente. Pelo menos 8 crianças estavam na van escolar que ficou atravessada na rua após tombar na ladeira. Ninguém se feriu gravemente, mas uma criança de 8 anos foi socorrida pelo SAMU para o Hospital Infantil Milena Gotardi, em Vitória. A motorista da van estava em estado de choque e também precisou de atendimento médico. Os bombeiros estiveram no local e usaram uma corda presa a um poste para segurar a van. O caso aconteceu no bairro Castelo Branco, em Cariacica. O pequeno Theo, de 3 anos, estava a caminho da creche e foi socorrido por moradores. A mãe recebeu a notícia no trabalho. Mãe, já comecei a tremer, só avisei minha gerente mesmo que tinha acontecido e vim correndo de bicicleta. Aí quando eu cheguei aqui no pezinho do morro, que eu vi a situação da Topic, eu já me desesperei mais ainda, joguei a bicicleta lá embaixo e subi correndo para ver como que ele estava. Aí eu cheguei aqui... Ele estava bem, estava brincando, Eu já dei um alívio, eu já chorei bastante, por causa do susto. E a tia da Topic estava desesperada, se sentindo culpada, mas... O Noel foi um dos moradores que ajudou a retirar as primeiras crianças pela janela. Eu pensava que ia tomar mais um tombo e podia machucar bastante as crianças, Ou senão pegar fogo no carro. Foi onde eu corri e resgatei logo as 2 crianças de uma vez. E depois nós tiramos mais as 2 crianças mais pequenas que estavam jogadas lá no fundo do carro, nós tiramos também. O sobrinho da Lucineide, de 4 anos, tinha acabado de ser retirado da van quando o acidente aconteceu. Uma coisa que você não quer viver, não quer ver de maneira alguma. Entendeu? E graças a Deus, muita solidariedade. Apareceu muita gente, os homens seguraram a Topic e a gente conseguiu tirar as crianças de dentro. Segundo o relato de moradores que presenciaram a dinâmica do acidente, a van escolar vinha dessa direção. Deixou uma criança e, ao sair, uma van veio na direção contrária. Foi quando a motorista teria tentado dar ré para dar passagem ao outro veículo. Nesse momento, ela perdeu o controle e tombou na ladeira. Esse é o segundo acidente com transporte escolar que noticiamos esse mês. No último dia 15, essa van ficou com a frente destruída após colidir com uma carreta. O caso aconteceu em Felrosa, na Serra. O motorista alegou que o sol teria atrapalhado a visibilidade. Segundo o batalhão de trânsito, a van está em situação irregular. O veículo foi guinchado cerca de 4 horas após o acidente. E teve flagrante de atropelamento no norte do estado. O ciclista atravessava a rua e foi atingido pelo ônibus. Ele cai embaixo do coletivo que continua fazendo a manobra. Apesar da gravidade do acidente, o ciclista sai caminhando até a calçada. Esse atropelamento aconteceu em Linhares, no bairro Shell. O jovem foi socorrido pelo SAMU e levado ao hospital do município. A aviação Joana Dark, responsável pelo coletivo, disse que foi o motorista que acionou o SAMU e que a empresa está em contato com a família. Mas infelizmente nem todos os casos terminam bem. 8 ciclistas morreram no Espírito Santo este ano em acidentes de trânsito. Aqui na Grande Vitória, futuros motoristas do sistema Transcol estão fazendo um treinamento para mostrar o perigo de passar com um coletivo perto das bicicletas. O Gleison é um dos 11 manobristas que participou do treinamento. Apesar de ser experiente no quesito andar sobre rodas, a vivência em cima de uma bicicleta, essa ele fica devendo. Tem muito tempo que eu não ando de bicicleta e pra gente que tá no volante, mostra assim a realidade que o pessoal passa na pista, Olha aí, os futuros motoristas do Transcol. Todo mundo aqui já manobra veículos grandes e estão a um passo de começarem nessa nova etapa profissional. Mas antes disso tem um treinamento que não pode faltar. Ao menos por uma tarde, os papéis vão se inverter e eles vão sentir na pele como é ser ciclista no trânsito da Grande Vitória. É um curso oferecido pela Unidade 7 Senat de Cariacica e tem o objetivo de dar aos participantes a oportunidade de eles verem no dia a dia o que passa o ciclista. O CTB é bem claro em dizer, inclusive da distância de 1,5 metro que tem que ser respeitada pelo motorista, que muitos ignoram, não respeitam. O que adianta as leis se o motorista não cumpre, E através desse trabalho a gente está tendo um resultado positivo. O nosso número de acidentes é quase 0. Todo mundo pronto? Então vamos lá. Experiência única, questão do respeito entre o ciclista e o motorista de ônibus e tal, e
questão da segurança também, né? A gente precisa compreender o que de fato se passa na via, né? Para que esse motorista ele vá para o coletivo consciente, primeiro com cuidado de si e com os demais. Tá achando que eu não me propus essa experiência? Claro que eu fui. Pois é, eu sou ciclista apaixonado por pedalar, então já conheço um pouquinho dos desafios da rua. E mais falar sobre empatia, é importante você sentir na prática, ter essa experiência. E ó, faz toda a diferença mesmo, viu? O Yuri, que também é ciclista, tá aí e não me deixa mentir. Pedal já tem bastante tempo, temos um grupo de pedal e sabemos a dificuldade que a gente enfrenta no trânsito, pouca ciclovia, então a gente às vezes tem que disputar lugares com carro, ônibus, caminhões, e aqui nada melhor com a experiência, né? Você como vou estar no outro lado, motorista, e você saber como enfrentar, ver como que é a sensação, e foi gratificante esse dia hoje aqui. Chega a dar calafrio, né? Tira fininho do ciclista ali. Olha, algumas empresas consideram o teste obrigatório para quem está mudando de função para motorista de ônibus. Muito importante esse treinamento. A seguir, família faturou R$500 mil com a venda ilegal de armas aqui na Grande Vitória. 6 pessoas foram presas. A gente volta bem rapidinho. R$500 mil. Esse foi o valor que essas 6 pessoas, todas da mesma família, conseguiram ao longo de um ano, graças a um esquema criminoso. O grupo fabricava e vendia armas ilegalmente na Grande Vitória. Até professor fazia parte da quadrilha. Um esquema lucrativo e familiar. Assim se destacava a atuação de um grupo criminoso especializado em produzir e comercializar armas de fabricação semi-industrial, que abasteciam o crime organizado da Grande Vitória e que foi desarticulada pela Polícia Civil na Operação Legado Armeria, cuja segunda fase foi deflagrada na última terça-feira. Uma família que trabalhava no delivery de entrega de armas. Estava abastecendo os morros da Grande Vitória com armamento semi-industrial, uma ordem aí no valor de quase R$2.500 cada arma, tendo um faturamento anual de quase R$500 mil. Edilson Manski, o patriarca, era um dos responsáveis pela fabricação dos armamentos. Tiago Manski, filho de Edilson, realizava as entregas junto com Ellen Luize Santos Silva, que é a esposa de Bruno Wingler de Sena, vulgo John Caseiras, responsável por negociar a venda com o crime organizado. Ariane Wingler Gonçalves cuidava dos pagamentos e também ajudava nas entregas. Ela é irmã de Bruno e esposa de Wilson Manski, também filho de Edilson e atuante na fabricação das armas e que foi preso em dezembro do ano passado, na primeira fase da operação, conduzida pela Delegacia Especializada em Armas, Munições e Explosivos da Polícia Civil. O grupo chegou a vender cerca de 200 armas, a maioria submetralhadoras. Pessoas que trabalhavam efetivamente com emprego formal, inclusive uma professora no meio, e o que chama a atenção, né? São pessoas que não possuem o perfil em tese de envolvimento com esse tipo de situação, mas acabam, em função de um atrativo financeiro, se dedicando a uma atividade criminosa. Segundo os investigadores, o seio familiar era fundamental para o sucesso do esquema criminoso. Os membros da organização faziam as entregas das armas em carros que levavam até crianças para enganar as autoridades. Eles saíam em família, por vezes escondendo uma arma de fogo, até mesmo na bolsa de uma criança, para poder realizar essa entrega e não chamar a atenção para si. Os envolvidos foram localizados em residências e locais de trabalho formal, nas cidades de Serra e Cariacica, e estão presos preventivamente. Wilson e Edilson Manski respondem pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, comércio ilegal de arma de fogo e associação criminosa. Bruno e Ellen foram indiciados por comércio ilegal de arma de fogo, receptação e associação criminosa. Já Ariane e Tiago são acusados pelos crimes de comércio ilegal de arma de fogo e associação criminosa. E foi preso o segundo suspeito de participar de um crime bárbaro no norte do estado. A vítima foi morta porque um dos suspeitos achou que ela fosse ligada ao tráfico de drogas. Além de atirar na mulher, o criminoso ainda queimou o corpo e levou o carro dela. Foi nessa região de mata, em Barra do Riacho, Aracruz, que o corpo de Fabrícia Pires Santos, de 44 anos, foi encontrado. A mulher estava desaparecida desde o domingo de Páscoa. A polícia chegou ao corpo após apreender um adolescente de 17 anos.
Ele confessou que a matou por achar que era uma traficante rival. Ele afirma que a Fabrícia teria ido até ele numa região de compra e venda de entorpecentes, de Barra do Riacho, e teria feito um pedido para comprar um tipo específico, com um tamanho específico de droga. E em virtude desse adolescente que estava realizando o tráfico naquele instante, não comercializar aquele tamanho de droga, a partir disso, ele suspeitou de que a vítima pudesse ser uma integrante da facção rival, uma olheira da facção rival. A suspeita do adolescente era infundada, segundo a polícia. A mulher não fazia parte de facção criminosa alguma e os indícios apontam que ela era apenas uma usuária de drogas. A vítima foi morta em uma emboscada. Levada no próprio carro para um local ermo, a mulher foi assassinada e teve o corpo queimado porque o criminoso não queria deixar as digitais. E leva ela até essa Vila do Riacho, num local ermo, onde a surpreende, de uma forma completamente indefesa, a vítima estava, e aí ele efetua um disparo contra a cabeça dela, o que causa a morte instantânea dela. Ele deixa o corpo naquele local, permanece com o carro da vítima, vai para casa, dorme e na manhã seguinte, logo ao acordar, volta ao local, pega o corpo, coloca no banco de trás do carro e então leva até o local mais ermo, mais escondido. Joga gasolina sobre o corpo da vítima e até a fogo. A polícia começou as buscas pelo adolescente dias após o sumiço da vítima. Ele foi reconhecido com o carro dela ao tentar fugir de uma abordagem. Confessou esse bárbaro crime e indicou as guarnições da Polícia Militar onde estaria o corpo da Fabrícia. Que morte terrível, hein? O segundo suspeito, preso, tem 19 anos. Ele foi encontrado pela Polícia Militar durante a tarde de hoje. De acordo com as investigações, o rapaz atuou como coautor dos crimes junto com o adolescente. Ele tentou resistir à prisão, entrou na casa de moradores, mas acabou preso com munições do mesmo calibre da arma usada no assassinato. Vamos mudar de assunto, gente. Foi eleito o novo presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, a Findes. O empresário português Paulo Alexandre Barahona, do ramo de construção civil, foi eleito por unanimidade. Ele estará na presidência da federação até 2028, mas só vai assumir o cargo no dia 30 de julho, no lugar da atual presidente, a Cris Samonini. Até lá, Barahona segue como vice-presidente da federação. O empresário se formou em construção civil em Lisboa, Portugal, e é fundador da 5 Estrelas Construtora, que atua no mercado capixaba desde 1986. A seguir, servidores públicos do Espírito Santo terão um aumento no salário. Os detalhes em instantes. Não sai daí. TN2 de volta com um recadinho para você. Preste muita atenção, você aí de casa, que tem dores nos pés, nas mãos, na coluna, tem as pernas inchadas, dormência nos braços. Você sabia que pode acabar com tudo isso de forma natural e muito rápido? É uma vitamina natural que vai acabar com suas dores pelo corpo. Olha só o que diz esse vídeo. Dor na coluna, dor no braço, dor na perna. Acabe com tudo isso tomando Super Cálcio D, 100% natural. Peça já o seu. 0800 644 6868. Super Cálcio D é muito mais saúde para você. Eu não falei? Previne artrite, artrose, osteoporose com o Super Cálcio D. Mande embora suas dores pelo corpo tomando Super Cálcio. Essas dores vão desaparecer em 20 dias. Comece hoje mesmo a tomar o Super Cálcio D, o melhor cálcio do Brasil, feito na medida certa para você. Chame agora 0800 644 6868. Vou repetir. 0800 644 6868. Para quem disser que viu agora no TN2, vai comprar um tratamento para 6 meses com 50% de desconto. Isso mesmo, você leva 6 potes de cálcio, mas paga apenas 3. Então não perca mais tempo. 0800 644 6868. Paga pelo Pix ou parcela em até 6 vezes no cartão sem juros. E eu ia esquecendo, entrega na porta da sua casa sem nenhum custo. Então tá esperando o quê? Chame aí 0800 644 6868. Super Cálcio D é mais saúde para você. A gente está vendo agora imagens de Mimoso do Sul, é porque os alunos da rede pública municipal já estão se preparando para o retorno das aulas na semana que vem. A enchente que devastou a cidade completou um mês.
As lojas voltaram a funcionar, mas ainda há muito que reconstruir na cidade. As marcas da tragédia ainda estão em vários lugares de Mimoso do Sul. Seu Francisco mostra algumas doações que estão entre os objetos perdidos. Tem umas doações lá de Petrópolis. Tem uns parentes da minha nora que moram lá. Aí tem um pastor lá que é muito amigo deles, aí mandou umas poltronas aqui. A família perdeu quase tudo, mas o porta-retrato, com a foto da mãe dele, ficou intacto. O aposentado mora a poucos metros do rio Muqui do Sul. Vizinhos também foram afetados e ainda limpam as residências. No dia 22 de março, moradores e comerciantes foram surpreendidos com a forte chuva que devastou Mimoso do Sul. São em média 26 mil moradores. A maioria ainda sofre com as consequências dos alagamentos. Na época, 18 pessoas perderam a vida. Apesar dos prejuízos, o comércio volta aos poucos a movimentar a economia da cidade. Nesse período a gente pegou, organizou, limpou tudinho certinho para tentar retornar o mais rápido possível. Né? Um prejuízo grande. Prejuízo muito alto, mas a gente vai recomeçando. Mais de 500 mil? Para lá de 500, muito mais. Aqui é uma loja de cosméticos. Para você ter uma ideia, a água ultrapassou a cobertura de gesso, o teto de gesso. E de acordo com a proprietária, a água da chuva nunca tinha invadido aqui antes. Nunca tinha acontecido uma enchente tão grave aqui na cidade. Nunca. A última enchente teve Mimoso antes dessa, a água foi na calçada. Foi tudo embora. Aí eu perdi as 2 lojas e meu consultório odontológico. Perdi tudo. Perdi carro, perdi casa, primeiro andar da minha casa. O Sebrae está em Mimoso do Sul e oferece ajuda aos comerciantes. O Sebrae está doando até R$8.000 para compra de móveis, equipamentos, máquinas e para reforma das lojas que foram afetadas aqui pela enchente. O prefeito Peter Costa acredita que em 3 meses o município deve voltar à normalidade. O desafio é mais das famílias, né, que muitas delas ficaram sem suas casas próprias, estão tendo que arrumar aluguéis numa cidade já que era difícil ter esses aluguéis sociais, pessoas que estão vivendo na mesma casa com 3, 4 cômodos, aí 10, 15 pessoas. O foco nosso, junto com o governo do estado, já começar a iniciar a obra dessas casas, para essas pessoas ficarem em mínimas condições, tá, voltar a ter suas próprias casas, suas moradias, ficar de forma confortável com as famílias. As aulas retornam em toda a rede pública na próxima semana. O prefeito de Mimoso do Sul reforça que doações como móveis e eletrodomésticos podem ser feitas na cidade. Solidariedade que impulsiona o recomeço. Salvamos assim algumas roupas que tiraram pela paz, tudo, mas assim salvamos nada. Mas graças a Deus, cornel na geladeira, nós estamos assim, abençoados, sabe? Porque nós estamos ganhando bastante coisa, bastante ajuda, sem nem precisar pedir. E tem notícia boa para os servidores do estado, eles vão ter um reajuste salarial de 4,5%. Segundo o governador Renato Casagrande, o aumento linear vem a partir do pagamento de maio. Mais de 95 mil profissionais entre ativos, efetivos, comissionados e designação temporária, além de aposentados e pensionistas vão receber, viu? Esse aumento, segundo o governo, não vai comprometer o equilíbrio fiscal nem as contas públicas. O projeto de lei com a proposta de reajuste será encaminhado para análise da Assembleia Legislativa do Estado. E hoje nós encerramos o TN2 agradecendo a sua audiência, em especial hoje do pessoal do Piratininga, na Prainha, em Vila Velha. O Brás, nosso amigo do TN, que não perde o nosso telejornal. Muito obrigada, viu, pela sua audiência. Boa noite. Até segunda-feira.